Quem aqui tem mais de 2 anos de convertido? Na sua mão. Mais de 2 anos. Então essa mensagem é para você. Como tem sido a sua caminhada com Cristo nesses últimos anos? Também perguntar também, você que tem menos de 2 anos de convertido, tem caminhado com Jesus há menos de 2 anos, pode levantar sua mão, saber quem é? Tem todo mundo aqui mais de 2 anos? Menos de 2 anos, desculpa, menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Então mais? Então, aqueles que são novos convertidos ou às vezes tiveram um encontro com Deus, eu conheço um jovem que foi nascido e criado na igreja que ele falou que hoje tem 20 anos e que tem só um ano de convertido. E teve um encontro com Deus a partir dali. E ele entende que a partir dali foi a caminhada dele com Deus. E aqueles que têm menos de 2 anos, como é que você deseja ver a sua caminhada com Deus, a sua jornada com Deus, com Jesus, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, se ele não voltar antes, né? E o que eu queria falar é algo muito simples e talvez não tão, assim, elaborado nesta manhã, que é um culto de missões, é um culto onde nós somos desafiados. Desde a mensagem da pastora Renata do mês passado, tem ecoado em meu coração, né, essa questão do propósito, essa questão do chamado. E nesta manhã, nós vamos pensar um pouco, refletir um pouco, como tem sido a minha jornada com Jesus. Né? Eu não sei se a mídia conseguiu botar uma imagem que eu tinha enviado, se vocês vão conseguir colocar, mas havia um grupo de nômades, não sei se era no continente africano ou no Oriente Médio, e eles tinham o hábito e o costume de andar com um pequeno saquinho de sal na cintura, na sua jornada no deserto. Pastor, para quê? Geralmente se anda com água. Também, também eles andavam com água. Mas por causa do sol muito quente, na moleira, o calor intenso do dia e o frio muito grande nas madrugadas, o seu corpo se adapta a essa situação e, consequentemente, você para a ter sede. Consequentemente, para de ter sede. E nós sabemos hoje, por exemplo, que é importantíssimo nós o quê? Bebemos água. Então, nossos rins param, nosso corpo já não é mais hidratado e você passa mal e desmaia. E nós sabemos as consequências da falta de água no nosso corpo. E eles sabiam disso. Eles pegavam aquele saquinho, pegavam um pouquinho de sal, estava na língua. Para quê? Para que se gerasse sede. Eles pudessem beber a água com abundância, com que pudesse realmente hidratar o corpo. Porque ao invés de você beber uma água sem sede, você vai beber somente aquilo até o suficiente. Ah, não, agora já deu, já não preciso mais beber mais água. Mas eles não, eles sabiam que precisavam para andar naquele deserto. Havia uma necessidade tensa de beber muita água para poder suportar a trajetória que eles estavam tendo dentro daquele deserto, né? E lá em Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai falar somente um pequeno trecho de Efésios 6, 14, na parte A. Ele fala um pouco sobre o cinto. E assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade. E alguns significados do cinto, o apóstolo Paulo sabia bem disso, tá? Ele tem um significado no Oriente Médio, às vezes de força, poder, tranquilidade, né? Nós sabemos que algumas artes marciais usam o cinto para demonstrar a autoridade, não é? Você tem faixa branca, faixa marrom, faixa preta, você sabe, né? E não é somente pela idade dele, mas que ali você está diante de um mestre, de um professor, de alguém graduado, entende? Então o cinto ele vai ter esses significados. E aonde esses nômades colocavam sal, aonde tem esse significado de tranquilidade, poder, né? De proteção, são alguns dos atributos que nós podemos pensar nessa cinto, né, nesse significado.
Nessa jornada, nessa caminhada, né, nós temos com Deus, cada um de nós temos a nossa jornada, né, não é uma receita de bolo que vai poder separar, faz assim, dessa maneira ou daquela maneira, mas é um relacionamento. Esse relacionamento que eu e você vamos ter com Jesus vai ser individual. Você vai tratar, você vai conhecer, você vai entrar um pouco no coração de Jesus, conforme você for buscando, conforme você vai se aproximando dele, né. Eu estava aqui um papel aqui separado aqui, que eu sempre boto aqui na Bíblia, às vezes sai, às vezes volta, né. No dia que eu fiz aquelas loucuras de novo convertido, temos que fazer uma loucura de novo convertido, entendeu. O pessoal do EMA, quando eles vão voltar inflamados, entende. Deixa eles fazer essa loucura, deixa eles serem apaixonados. Depois, paz, depois isso se ajusta, pode ter certeza, se ajusta, tá. A Fabiana quando voltou, e a Bíblia todo dia, toda hora ela pegava, anotava, anotava e toda cara, ficava. E você pensava assim: "Não, vai acabar", né. Daqui a pouco, 6 meses depois, nada acabava, estava ela anotando, estava ela indo, entendeu. E pais, que nós possamos ter essa consciência, tá. Infelizmente eu conheci pais, né, que foram coveiros espirituais de seus filhos, proibiram os filhos até de ler a Bíblia. Pais crentes, estou falando de pais que sejam no mundo não. Teve um que teve que fazer um acordo: "Pai, para mim ler a Bíblia então, se eu ler a Bíblia 2 horas, eu vou estudar 2 horas". Porque o pai estava focado nos estudos dele. Claro, nós temos que ter essa preocupação, é algo super natural, como pais, né, eu também quero que o meu filho, minha filha também tenha uma boa formação, né, mas a prioridade é que eles possam ter encontro com Deus, possam ser adoradores, possam temer, possam amar a Cristo. Essa é a minha prioridade, entende. Essa formação vai acontecer, com certeza. Em Jeremias 29:3 vai dizer que: "Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração". Então Deus está disponível para cada um de nós. Pode ter certeza disso, né. Busque a Ele em todo o seu coração. E às vezes até a gente fala assim: "Pastor, já escutei isso". Eu sei que você já escutou, eu também já escutei, mas a gente também esquece e perde a oportunidade, vendo na nossa caminhada, o sol escaldante na nossa cabeça, o deserto que está lá longe, entende? E a gente se acostuma, e a gente perde, às vezes, a vontade de beber água, beber daquele que é a fonte de vida. E às vezes Deus prepara assim, ó, coloquei para você um saquinho de sal na sua cinta, para você pegar e reacender isso em você. E graças a Deus nós somos uma igreja aqui muito dinâmica, não é? E tem curso, tem encontros, ontem nós tivemos um encontro de casais, né? Tem os cursos bases, você tem curso da Universidade da Família, nós temos às vezes retiros, tem o Summer Camp. São o quê? São os pequenos saizinhos que vão o quê? Acendendo em nós essa vontade de beber. O Radical, quem não foi no Radical está perdendo uma grande oportunidade de participar. Eu participei, foi incrível, entende? Ah, pastor, não preciso disso não, não tem necessidade. Tudo bem, leio a Bíblia, eu oro, mas não estou falando nessas questões, minha irmã. Estou falando ter um relacionamento com Ele, entende? Eh, John Wesley, né, ele foi um grande pregador e um grande nome, ele acordava 4 horas da manhã, corria até às 5, pois separava um período de oração devocional todas as manhãs. Foi o único conterrâneo daquela época de pregadores que viveu até 85. Outros morreram, partiram 50, pouco, 53, 60 no máximo, entende? E pensando aqui, o que que eu tenho feito para poder caminhar mais uma, entende? Quando você se enche de Deus, se aflora com Deus, inflama com Deus, você caminha com Ele, você está abastecendo um combustível, como se fosse um carro. Quando você começa a percorrer
esse combustível vai sendo gasto, sendo gasto. Por isso que é tão importante, né, nós aí nos inflamarmos muito, nos apaixonarmos muito, buscarmos muito a presença de Deus, porque lá na frente a gente não sabe como é que vai ser a nossa jornada. E às vezes, mas graças a Deus eu conheci muitos pais também que eram pais que investiram nos adolescentes e quando são jovens, conheço jovens hoje, já formados, jovens não somente missionários, mas jovens que são médicos, advogados e que, graças a Deus, farmacêuticos, lá atrás, naquela loucura toda, naquela inflamação toda, hoje são jovens temente a Deus, que adoram a Deus, que amam a Deus, que você vê que não há possibilidade nenhuma sequer deles se afastarem da presença do Pai. E às vezes na nossa caminhada a gente acaba se acostumando com essa a nossa trajetória, não é? Então que nós possamos abraçar esses adolescentes. Deixem eles serem loucos mesmo. Deixem serem apaixonados mesmo. Eu conheci um adolescente que não simplesmente queria ler a Bíblia inteira. Não, não era suficiente. Tinha que escrever a Bíblia inteira. Escrever a Bíblia inteira. Escreveu em 1 ano. Entende? Então deixa. Depois as coisas vão se ajustando. O negócio é ele se encher hoje. Para que lá na frente não possa ficar vazio. E nós precisamos disso. Né? Essa imagem aí, bonita imagem, não é? Se eu te falar que foi feita por uma inteligência artificial, vocês vão acreditar? Foi feita. O Douglas me ajudou. A gente botou uma frase, não foi, Douglas? Botamos uma frase, ó, eu quero um com oásis no fundo. Olha lá, tá o oásis. Quero no deserto. Quero desse tipo, nômade. E botou. As imagens nos enganam, irmãos. Nós estamos em épocas onde as imagens podem nos enganar. Né? E nessa questão, na nossa caminhada, né, todos nós temos um chamado. Isso aí é fato, é uma realidade. Tá? E todos nós fomos chamados a sermos testemunhas de Jesus. Isso aí não tem como nós discutir. Ele fala, sejam minhas testemunhas. No grego, mártir. Então, todos nós somos testemunhas de Jesus. Todos nós temos um chamado. E a minha preocupação nunca foi, de fato, o chamado. Mas estava até conversando ontem com a irmã Leia, que a minha preocupação sempre vai ser a unção que eu vou ter para carregar esse chamado. Porque você e eu temos um chamado. Além daquele que é para sermos testemunhas. Eu e você temos esse chamado. Deus te chamou para algo no reino dele. Para ser frutífero, para abençoar outras vidas. Aonde você colocar o pé, ali está sendo estabelecido o reino de Deus. Você sabia disso? E ali você pode ser luz e sal. E às vezes você também pode ser também o crente 007, né? Que ninguém sabe quem é, ninguém conhece, né? E você pode evangelizar de uma forma sutil, sem falar o nome de Jesus. Sabia disso? Só através da sua vida. Impactar vidas através da sua vida, através da sua postura. A gente não sabe. Entende? Billy Graham, ele, certa vez, ele foi visitar aquela, a universidade, né, de Harvard, né, que é onde o patrono é o John Wesley. E até hoje fica lá o pastor Antenógeno, ele tirou foto lá do quarto lá de John Wesley. Fica o quarto dele, história. Tal. E quando você for lá na Inglaterra, você vai ter o prazer de estar, bem? Conhecer lá o quarto onde John Wesley dormiu por muitos anos. E um jovem, né, um Billy Graham jovem, estudante, junto com um grupo. E esse grupo perdeu o Billy Graham. Só o Billy Graham. O professor foi procurar por ele. Ele estava nesse quarto, orando. Ele repetia a seguinte frase: Deus,
faça de novo. Faça de novo. Levanta outros homens como John Wesley. Ele pediu no mesmo local, então, homens e mulheres, como foi John Wesley. Quem foi Billy Graham, meu irmão? O maior evangelista do século passado. Um jovem. Entende? Ele teve um chamado. Eu conheci um jovem no seminário, muito promissor, pregava, irmãos, pregava muito. Dom, pregação enorme, era notório, tá? Ele, como seminarista, ele chamava a atenção de todos, tá? Ele era convidado para muitas igrejas, muitas, tá? Entre nós lá do seminário, né, entre seminaristas, a gente falava que ele era o novo. Esse aí vai ser o Billy Graham Nazareno. Tá? Esse aí vai ser o Billy Graham Nazareno. Né? Porque era realmente, percebia isso nele, um evangelista nato. Porém, com esse chamado, percebi esse chamado nele, a igreja percebia esse chamado nele, o que aconteceu? Engravidou uma menina. Irmãos, hoje eu não tenho mais notícia. Eu não sei se nem se está na casa de Deus. Se afastou totalmente. Entende? Alguém muito eloquente, com dom, mas não guardou. Ele tinha que guardar o testemunho. Guardou, ele tinha que telar de mais precioso, mais até do que o próprio chamado, que é o caráter dele. Então, irmãos, hoje eu não tenho nem mais, eu não sei. Eu oro para que ele esteja na casa de Deus, no mínimo. Mas era um jovem que eu tinha certeza que nós iríamos ouvir. Talvez um Luciano Subirá. Você vê a trajetória da vida do Luciano Subirá, você percebe que foi uma trajetória de renúncia, dedicação, de zelo, de amor a Deus. E a renúncia, irmãos, minha, não é a mesma que a sua. E nem a sua pode ser a mesma que a minha. E ele é um ex-nazareno, né? Ao ponto que a teologia dele é totalmente concordância com a wesleyana, com a nossa. E graças a Deus por isso. Grande homem. Mas se você for ver a biografia dele, renúncia de caminhada com Deus, com certeza, ele, em momentos ali, ele não sentia mais sede com Deus, sede de buscar a Deus. Ele precisava desse sal, para que ele pudesse despertar nele a vontade de beber mais água, mais aquela sede quase que incontrolável, tem que beber água. E nós precisamos disso. Então, você está numa igreja, graças a Deus, que tem muitas coisas acontecendo. E amém. E é bom por isso. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade de conhecer, ter um relacionamento com Deus de várias formas. É a multigraça do Espírito Santo. Ele é dinâmico. Entende? Então não se limite. Você vai ter o Veredas mês que vem. Tem o Casados para Sempre. Vai ter o curso de noivos. Entende? Então, Deus está dando oportunidade para você e para mim. Para possamos crescer, nos equiparmos, para podermos ser o quê? Sal e luz lá fora. Para que nós possamos ser, né, evangelistas lá fora. Para que nós possamos levar o evangelho para aqueles que estão perdidos. Se você não se compadece, não sente nada em saber que em cada um minuto pode estar morrendo uma pessoa sem salvação, pode estar indo direto para o inferno, porque faltou alguém pregar o evangelho para ela. Entende? Ame almas, porque é as almas que Deus ama. E quando nós nos aproximamos dele, ele faz arder em nós esse amor por essas vidas, por aqueles que estavam perdidos, por aqueles que estão perdidos. Entende? A sua jornada sempre, né, vai estar com Deus, vai ter certeza. Talvez você não perceba a presença dele em alguns momentos da sua vida, mas pode ter certeza, ele vai estar contigo.
Sabe aquele momento que o barco está balançando e todo mundo desesperado? O pessoal lembrou, Jesus está aqui. Jesus sempre vai estar no nosso barco. Basta nós sempre recorrermos a Ele. Entende? Não deixe isso para depois. Não pense que o seu dia a dia, as suas tarefas, né, vão deixar você deixar de buscar Deus. Fico pensando quantos homens e mulheres de Deus pudessem ser mais usados por Deus, mas não são usados, porque não é uma questão de posição do chamado, mas uma questão de buscar a Deus, a unção de Deus. E essa unção para poder manter esse chamado que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. Existe uma máxima que faz com que possamos pensar a cada manhã, que me faz levantar da cama não é a nossa motivação, não é o nosso sentimento. Se fosse nosso sentimento, aqueles que estão com depressão não levantam mais da cama. É disso, porque o sentimento está regindo eles. Mas sim, o que faz você e eu levantar da cama é a nossa disciplina. Amém? Cada manhã. Nossa disciplina. O que nós vamos fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? Entende? Até que Jesus venha. Descansar é descansar no céu. Vou relaxar é no céu, lá com os anjos voando. Entendeu? De repente, se a gente não puder voar, eu vou laçar um anjo daquele lá, porque querer voar um pouquinho também. Se a gente não for poder voar, né? Porque o corpo glorificado não tem muitos detalhes, né? A gente não sabe se eu vou ter asas, se eu não vou ter asas, ou se eu vou voar sem asa, ou levitar, a gente não sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus vai estar lá. Você vai poder ver ele face a face. Imagine você ser empregado por alguém que você não conhece, você só ouve a voz dele, você não vê a face dele. Por muitos anos você serve a esse patrão, vamos dizer assim. E aí você termina a sua jornada, e aí você entrega a sua aposentadoria. Só que essa aposentadoria, ela é divina. E aí você consegue, agora eu consigo ver o meu patrão face a face. Antes eu só ouvia ele, só sentia ele, só via as orientações dele, só via a biografia dele, dos apóstolos que me ensinaram muito. Mas eu e você, nós vamos ver ele face a face. Possamos dar um abraço. Brincando com as crianças que a gente vai dar um abraço de 1000 anos em Jesus. Sei você, mas eu vai ser 1000 anos. Vou agarrar aquele homem, vou largar mais. Então, irmãos, como você tem caminhado aí na sua jornada, seu propósito com Deus? Você se acostumou com essa sua jornada e hoje haja tudo normal? Não, lê a Bíblia, normal. Eu oro, normal. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi no dia 8. Está aqui anotado, ó. Dia 8 de junho de 2006. Fui batizado no Espírito Santo. Eu tinha feito aquela loucura que de faz, né? Fiz um contrato com Jesus. Olha só. Eu já li aqui para a igreja. Alguns viram, né? Aí eu boto meu nome. Aí falo, ó, faço uma aliança com o Senhor, meu Deus, conhecendo o plano da minha salvação. Entrego a ti a minha vida, tendo o entendimento do seu plano sobre a minha vida, sabendo a grandeza do poder de um homem sobre a medida da sua entrega a Deus. Sua medida vai ser sempre referenciada através da sua entrega a Deus. Deste dia em diante, eu botei assim mesmo, tá? Sou um escravo de Jesus Cristo. Eu coloquei isso. Aí na mesma noite, aí tá aqui anotado do lápis, em hieroglifos aqui em grego,
Neste dia, à noite, fui batizado no Espírito Santo de Deus. Foi uma experiência tão boa. Não tenho palavras para descrever a minha emoção. Tenho mesmo, até hoje. Descritivo. É como você receber um presente de alguém muito especial, um presente muito valioso e que você não era merecedor daquele presente. Era esse sentimento que eu tinha naquela noite, né? Só tenho a agradecer ao meu Deus por ter me batizado. Obrigado. Muito obrigado. Só conseguia agradecer. A esposa me encontrou na sala às 2h pouca da manhã, não foi, irmã? Orando, falando em línguas. E ela falou assim, quê? Se a pessoa estivesse falando com alguém, só com quem o Dili está falando na sala. Então, irmãos, como você tem pensado a sua caminhada? Você tem buscado artifícios, momentos para que você possa realmente reacender em você essa sede? Entende? Às vezes a pessoa fala assim, irmão, tem um radical, vai lá fazer o radical. Mas o que que é, pastor? É assim, assim, assim. Ah, não quero não. Está perdendo a oportunidade de ter uma experiência com Deus, através dos nossos irmãos. Está perdendo a oportunidade. Encontro com Deus. Já participei de vários, depois ministrei em alguns. Entende? Está perdendo a oportunidade. Retiros, cursos. Irmãos, não perca a oportunidade que Deus tem dado para você. Entende? Eu estou fazendo academia tem um ano. Um ano fazendo academia. Aí na onde eu faço academia tem do lado também uma outra academia. Às vezes quando eu esbarro com um jovem que eu já tenho uma boa noite, batemos um papo rápido, às vezes no elevador, né? Camarada é um armário, né? Anda abrir a porta para poder passar, criatura, né? E aí, e eu tô um ano. Às vezes o mesmo peso que eu já vi ele pegando, eu pego. Por que eu não tenho o resultado que ele tem? Eu fui ver uma mensagem recente, é isso. Uma comparação excelente, cada um de nós. Entende? Porque ele sai da academia, leva a academia com ele. Alimentação, acordando cedo, se preocupando com o dia deles, bebendo água. E eu saio da academia me preocupado comigo, né? Preocupado. Outras coisas, e faço algumas coisas, mas nem tudo. Então, irmãos, por que às vezes um irmão amadurece mais do que o outro? Porque às vezes ele vai para a igreja, juntamente contigo, mas quando ele sai da igreja, ele leva a igreja com ele. Entende? Isso faz com que ele seja igreja lá fora. Não somente aqui dentro. E às vezes nós que estamos na igreja, às vezes todo domingo, tá nos cursos, a gente fica aqui, mas sai. A igreja fica aqui dentro. Não sai conosco a igreja. E aí, às vezes nós possamos refletir nesta manhã. Será que realmente eu estou saindo? Estou vindo para a igreja. Amém. Glória a Deus por isso. Mas será que eu estou saindo da igreja? Com a igreja? Será que eu estou saindo da igreja e deixo a igreja aqui e eu saio? Entende? E aí você vai ter o resultado. E aí você vai ter uma transformação, você vai ter mudança de comportamento. E aí você vai realmente demonstrar a sua fé para outros, através da sua vida. Como eu falei com vocês, a minha preocupação nessa minha caminhada, eu aprendi isso, não é com o meu chamado. Minha preocupação sempre vai ser com a minha unção. E a unção você só consegue com intimidade com Deus, buscando a Deus. Tá? A unção é que vai estabelecer o seu alicerce para suportar o seu chamado. Sempre vai ser assim, nunca ao contrário. Todos aqueles que se preocupavam mais com os dons, seus talentos, tá? Na sua caminhada, na sua jornada, ficaram no meio do caminho. Mas aqueles que se preocuparam com a vida com Deus, unção, isso perpetuou, deu continuidade.
Isso não terminou, entende? Na sua caminhada. E aí, gostaria de finalizar com vocês a seguinte pergunta: como posso ser cristão melhor? Pergunta para vocês. Uma outra pergunta seria: como posso seguir amadurecendo na minha jornada? E aí, o como posso? Cada um de vocês vai estar fazendo essa pergunta a Deus. Como posso? E esse como posso, possa ecoar, possa te deixar nessa cadeira aí incomodado. Porque o incômodo é que faz nós realmente mudarmos. Tá? Tava num discipulado de um homem, 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás, ele falou uma frase, eu acho que nem ele sabe que ele alegrou meu coração. Falou assim: pastor, coisa que me alegra muito estar aqui nessa igreja é que eu estou sendo desafiado a buscar a Deus. O Christian falou isso para mim, fiquei muito feliz. Talvez ele nem lembre dessa frase, ele falou, conversando por muitos assuntos, né? Borbulhando muitos assuntos, aí no meio ele me larga uma dessa, né? E aí, graças a Deus, eu falei, estamos no caminho certo. Nossa igreja local está no caminho certo. Ela tem desafiado irmãos e irmãs a buscar a Deus. Entende? Graças a Deus por isso. E todas essas perguntas que você possa fazer sempre vão ter realmente uma resposta que vão ao encontro de Deus. Todas elas. E que você e eu possamos nos sentir incomodados na nossa jornada realmente a buscarmos mais de Deus. Né? Não somente ler a Bíblia, não somente orarmos, mas também orarmos e lermos a Bíblia, mas também buscarmos mais de Deus. A igreja tem colocado uma prateleira. Né? Uma vez, alguns anos atrás, Deus tinha dado uma visão, poucas visões Deus me dá. Às vezes eu entrando na igreja, no antigo templo, eu via como se estivesse entrando numa padaria, com vários tipos de pães, nas prateleiras assim em volta. Né? Vários. Aí parecia que você não ia buscando. Um anjo vinha até você e deixava um tipo de pão para você. Aí deixava um tipo de pão para o outro irmão. Aí deixava, de repente, um suíço, um francês, uma bisnaga, dente, para cada um. Mas era a mesma igreja. Mas o alimento do pão era diferente. Olha só, irmãos. O tipo era diferente. Mas era a mesma igreja e era a mesma mensagem que estava sendo pregada. Mas cada um se alimentava de uma forma diferente. Hein? Vamos ficar de pé, irmãos? Nesta manhã você possa se sentir um pouco mais desafiados e como aqueles nômades que caminhavam no deserto, você possa colocar sal na sua cintura e saber, Deus, quando eu não estiver mais sentindo sede, o meu racional, entende, irmãos? É o seu racional, meu racional, perceber que eu preciso de beber mais água. Não estou bebendo, pego aquele sal, boto na língua, para ele possa ativar em mim a sede necessária para que eu possa beber mais água, para que o meu corpo espiritual possa estar o quê? Hidratado. Como o nosso corpo físico precisa ser hidratado, né? Eu, Mateus aqui, que é o estudante da área de educação física, sabe muito bem disso, né? Às vezes a gente brinca lá na academia falando que o nosso rins, ele é o come músculo, nossos rins. Porque os rins, ele precisa de água para poder trabalhar, né? Só que quando tem falta de água no nosso corpo, o primeiro lugar que ele vai buscar água é na nossa gordura, é no nosso músculo. Sabiam disso? Então por isso que é tão importante você beber muita água. Imagine isso no mundo espiritual, se a gente for levar uma comparação para o mundo espiritual, uma ilustração. Né? Quando você não bebe a água de Deus, entende? Seu músculo espiritual é enfraquecido.
A primeira coisa que é enfraquecida em você é o seu músculo espiritual. E o músculo espiritual significa o quê? Nossa força. Nossa força de batalhar, nossa força de fé, nossa força de prosseguir. Mais uma milha, vamos caminhar mais uma milha. Entende? E nessa manhã nós possamos ter essa percepção. Feche seus olhos, leve isso a Deus, pense, Deus, sobre esta mensagem que foi falada nesta manhã. Deus possa ter falado contigo, possa ter despertado em você algo que você não tinha percebido antes. Você pode estar falando assim com Deus, Deus, mas eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu preciso mais de Ti. Eu percebi que há uma necessidade que eu preciso mais de Ti. Preciso de beber mais água. E que eu possa sentir essa sede, mais e mais de Ti, nesta manhã. Para que eu possa caminhar mais e mais contigo. Para que o meu combustível espiritual possa estar cheio. Para poder caminhar contigo. Senhor, meu Deus, damos graças a Ti, ó Deus. Ó Pai, que esta mensagem desta manhã possa nos levar ao incômodo, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, nos sentirmos incomodados, desafiados, ó Pai, para Te buscar. O Senhor nos falou para Te buscar. O Senhor está disponível para cada um de nós. Cada um de nós. O Senhor, ó Deus, não tem filhos prediletos. O Senhor nos ama de tudo igual. Todos nós. Mas o Senhor tem filhos mais íntimos. E nós que estamos aqui ouvindo esta mensagem, nesta manhã, nós possamos ser esses filhos, filhos íntimos de Ti, Senhor. Filhos que vão Te buscar mais e mais, ter sede de Ti, ó Deus. Te compreender mais, saber a Tua vontade, sermos obedientes, buscarmos ter um caráter forjados por Ti, meu Pai. Não como o mundo, ó Deus, tem projetado, caráter raso, que é pautado pelo prazer, que é pautado pelo hedonismo, que é pautado, ó Pai, pelos seus próprios bel prazeres da alma, ó Pai, mas um caráter de renúncia, um caráter que sabe a quem serve, um caráter que se preocupa ser um homem e uma mulher de Deus, como Jó foi, ó Pai, nesta terra, ó Deus. Um homem íntegro e reto, e que se desviava do mal, ó Pai. Pai, nós desejamos ser luz e sal para este mundo, ó Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer, dar força, vigor, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, nos cingirmos, ó Pai, nossa cintura com a Tua verdade, ó Pai. Que é única, que é verdadeira, ó Pai. E que o Senhor possa nos ouvir. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, diferente a qual nós entramos, ó Pai. Que o Senhor possa ter falado ao nosso coração, ao nosso ouvido, ao nosso entendimento nesta manhã, ó Pai. E que em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, Te buscar cada vez mais. Porque a jornada é longa, ó Pai, e nós precisamos de Ti. Ó Deus, a jornada aqui na terra, ó Deus, é longa até que o Senhor volte, ó Pai. O Senhor preparou oásis para cada um de nós. Ó Deus, estalagens, ó Pai, na nossa jornada, ó Pai, para que nós possamos nos revigorarmos, despertarmos, acordarmos, ó Pai, e sermos, ó Deus, impactados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Incomoda em nós, ó Pai, o Teu Espírito, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, sermos servos, não somente fiéis, mas úteis para o Teu reino, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, podem se sentar, igreja. Nós temos